a taxa Selic? Muito bem. Vou escrever aqui, juros futuros. Juros futuros. Esse é o conteúdo que nós estamos falando agora. Porque muita gente não acompanha desde o início, daí entra do meio e não sabe o que eu estou falando. Vou escrever aqui e vai ficar bem claro para todo mundo e vocês acompanham também a linha de raciocínio. Ontem, vamos voltar um pouquinho. Ontem eu falei sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Ela é a taxa de juros básica da economia. A taxa Selic é a taxa presente. É a taxa de juros que está sendo utilizada na economia agora. Então, a taxa Selic é a taxa presente. Se você for fazer um investimento na LFT, que remunera 100% da Selic, a remuneração que você vai ter na LFT é em cima da taxa presente. Porém, o mercado financeiro, as corretoras, os bancos, todos os indivíduos de mercado, eles tentam adivinhar o juro futuro. Quanto? Ok, a taxa Selic hoje, aqui dia 15 de abril hoje, né? Dia 15 de abril de 2020, a gente sabe quanto está. Está 13,75 ao ano. Mas eu gostaria muito de saber quanto que vai estar a taxa de juros em janeiro de 2021. Não, melhor ainda, eu quero saber quanto vai estar a taxa de juros em janeiro de 2022. Não, eu quero ir mais longe. Quanto que vai estar a taxa de juros em janeiro de 2027? Muito bem, eu coloquei o gráfico aqui para vocês, justamente da taxa de juros, taxa de juros futuro para janeiro de 2027, que o mercado acredita que a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic, em janeiro de 2027, ela vai estar em, como vocês podem ver ali, 7,23. Então, olha só que interessante. Hoje a taxa Selic está 3,75. Mas o mercado acredita que o juro futuro, ou seja, a taxa Selic futura, em janeiro de 2027, vai estar em 7,23. Mas, diariamente, o mercado acha uma coisa diferente. Olha só. Coloca só a imagem do gráfico na tela, só para vocês verem. Ali, se vocês olharem no gráfico, tem como passar o mouse ali para o pessoal ver ou não? Ó, entre março e abril, vocês podem ver que tem um pico, que a taxa de juros chegou a beliscar lá em cima 9,60. Ou seja, ali na metade de março, dia 15 de março, por ali que foi, quando começou a quarentena, quando as pessoas começaram a ficar em casa, fechou todo o comércio, as pessoas já não sabiam mais o que ia acontecer. As bolsas de valores afundaram, todo mundo saiu dos ativos de risco. Por quê? Porque o risco no país e no mundo aumentou um monte. A nebulosidade sobre o futuro aumentou. Toda vez que o risco aumenta, a taxa de juros aumenta. Vou usar um exemplo para vocês do cunhado novamente. Imagina que você vai emprestar dinheiro para o teu cunhado. O teu cunhado, tu sabe que ele é um mau pagador. Ele tem um rating bem baixo. Tu sabe que ele já deu calota em outras dívidas. Aí ele vem te pedir dinheiro emprestado. Tu vai emprestar para ele com uma taxa de juros baixa ou alta? Para tu fazer um empréstimo para o teu cunhado que é mau pagador, tu tem que cobrar uma taxa de juros lá em cima. Por quê? Porque o risco é alto, a incerteza é alta. É nebuloso o futuro desse empréstimo, se tu vai receber de volta ou não. Então tu tem que fazer com uma taxa de juros alta. Por isso que países como a Argentina têm uma taxa de juros hoje que beira os 50% ao ano, enquanto que o Brasil tem uma taxa de juros que está 13,75%. Porque na Argentina, o futuro deles está muito mais nebuloso do que o nosso. Eles estão passando por uma crise econômica, a moeda deles está desvalorizando,
as indústrias não estão investindo lá, o desemprego lá está muito alto, o governo lá, ele é um governo que tem, ele é contra o FMI, ele não gosta muito de ter relações comerciais com alguns países importantes para ter relações comerciais. Então isso faz com que investir na Argentina seja arriscado. O governo já falou até que pode dar calote na sua dívida pública, ou seja, quem investe no Tesouro Nacional Argentino pode levar um calote. Lembra que eu falei de risco de crédito ontem? A única forma de você perder dinheiro num calote investindo no Tesouro Nacional no Brasil ou em qualquer país do mundo é se o governo der calote. Na Argentina já cogitaram dar calote, mas não que eles não iriam pagar. Eles iam simplesmente congelar os resgates de quem tinha dinheiro lá investido e liberar os resgates um pouco por vez numa data futura. Quem é que quer investir num ativo que ele diz, pode resgatar a qualquer momento, e de repente vem uma lei no meio do caminho e fala, não, agora você não pode mais resgatar. Meu Deus, mas era o dinheiro para fazer minha faculdade. Paciência. Não, mas o dinheiro que eu ia comprar no apartamento mês que vem. Pois é, mas fazer o quê? Então isso gera um grau de instabilidade tão grande, uma nebulosidade, um risco. Tu não sabe o que vai acontecer, então a taxa de juros fica mais alta, porque só vai colocar dinheiro lá quem aceitar receber mais por aquele dinheiro, porque o risco está alto. Quando você começa uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, as pessoas se fecham dentro de casa, ninguém pode abrir o comércio, as pessoas ficam até com medo que pode faltar comida nos supermercados. É claro que não acabou, a gente viu que os mercados ficaram muito bem servidos, obrigado, mas naquele primeiro, segundo dia de lockdown, que as pessoas ficaram em casa, muitos foram para o mercado e compraram um monte de papel higiênico, compraram um monte de carne, chegou a faltar comida no mercado pelo excesso de demanda que teve, mas logo depois foi reposto. Isso porque as pessoas estavam assustadas, com medo, não sabiam o que ia acontecer. Voltando para o juro futuro, tudo que nós sentimos no dia a dia reflete no mercado financeiro. É normal, é natural. O mercado financeiro é feito por pessoas que estão vivenciando isso junto com a gente. No juro futuro, ele disparou para cima. Olha só, alguns dias antes, lá no início de maio, o juro futuro estava na casa de 6,25. O mercado estava dizendo o seguinte, a taxa Selic hoje está 13,75, mas lá em 2027 a gente acha que ela vai estar 6,25. Um pouquinho acima, vai depender da inflação. Estava bem tranquilo, e vocês podem ver que desde agosto do ano passado, a taxa de juros futura para o ano de 2027, ela veio bem tranquila, né? Até antes de agosto, ali em julho, ela veio bem tranquila, veio caindo, conforme a Selic veio caindo também, e estava tranquila. E de repente, faz aquela onda para cima muito forte, que foi quando começou o lockdown. Então, pensem nisso, tá? Decorem isso aqui. Muito risco, muita incerteza, pouca capacidade de prever o futuro, gera essa volatilidade no juro. E o juro disparou para cima. Tá? Só que veja bem, do dia 15 de março até hoje, 30 dias se passaram, e lá no dia 15 de março o mercado achava, não, o juro para 2027 vai estar 9,60. Aí, passou 2 dias, eles já acharam, não vai mais estar 9,60, vai estar 7,50. E agora o pessoal acha que o juro vai estar 7,23. Amanhã, se eu abrir esse gráfico, o mercado vai achar uma outra coisa. Pode achar que vai estar 7,22, pode achar que vai estar 7,25, ou eles podem achar que vai estar 8. Vai depender muito das notícias que vão vir, das informações que vão vir para cá. Muito bem.